Saudações aos espectadores que estão conosco, ó, Gilmar Couto Oficial. Nós estamos hoje pelo Facebook, né, até porque nós pagamos a plataforma do StreamYard, e aí quando eu fui abrir, está dizendo que precisa pagar. Enfim, pessoal, como vocês estão vendo, eu estou aqui com a máscara da barbearia Arena Esportiva. Deixa eu tirar aqui porque fica até melhor para ouvir, mas é homenagem ao nosso amigo Tico, né, que abriu as portas da barbearia para que a gente possa fazer uma live solidária. Deixa eu deixar aqui bacana, para que vocês possam ver. A barbearia Arena Esportiva é lindíssima, né, e a gente ficou muito feliz de poder ter encampado essa parceria com o nosso amigo Tico, né, com o pessoal da barbearia, sensacional. A Sandra também nos deu o maior apoio, o maior carinho do pessoal que estava lá atendendo conosco, né, e a gente fica muito feliz. De sábado, nós estaremos fazendo uma live solidária para colaborar com o projeto Basquete NSG. O Basquete Nossa Senhora das Graças é um projeto dos nossos amigos Marcos Barbosa, um projeto lindo, que trabalha com basquetebol, trabalha com a garotada, crianças, adolescentes e jovens, ali no bairro Nossa Senhora das Graças, bem próximo à barbearia, e nós vamos fazer uma live solidária porque eles resolveram construir 2 quadras públicas, né? E essas quadras públicas, elas precisam de recursos para que isso aconteça. Então, vamos fazer essa live solidária. Eu espero que nós consigamos aí muitos sacos de cimento, muita areia, pedra, né, que a gente possa conseguir recursos para poder pagar os pedreiros, enfim. E vocês são fundamentais porque a gente só consegue fazer essas coisas dessa maneira. É difícil de você querer sempre que o poder público encampe as ações. Então, nós vamos fazer dessa maneira para que nós possamos aí, com o apoio dos amigos, a gente vai poder fazer o possível para poder levar essa ideia, encampar essa ideia, e nós consigamos. Já temos aí a presença de algumas pessoas confirmadas. O professor Valcimar vai estar conosco, nosso amigo Dudu Monteiro de Paulo também vai estar conosco. Conversei hoje com o Nicolas Júnior, vai tentar passar por lá. Já estou estendendo o convite aqui ao mestre Rony Mello, para que ele também possa lá, conhece o Tico, então vai estar conosco lá. Então, convidamos vocês para que estejam conosco, vai ser uma live diferente. Nós vamos passear pela barbearia e vocês vão conhecer o que é uma barbearia, um local espetacular. Eu fiz uma chamadinha lá, está no meu perfil no Facebook. É linda, linda, é coisa de cinema, realmente. Parabéns a Sandra e o Tico pelo bom gosto, um bom gosto realmente, atendimento de primeira. Se você quiser ir lá cortar o cabelo, fazer barba, cabelo e bigode, beleza. Metade da renda arrecadada pela barbearia vai ser destinada para o projeto. Mas vamos lá, vamos falar de educação, vamos falar de pandemia. Ainda há pouco nós estávamos numa reunião juntamente com os outros pais e a direção do Centro Educacional Recanto da Criança Interativa, como é que a gente vai fazer na volta, pandemia, enfim, agradecer ao pessoal da SAMEL, parabéns aí ao Grupo SAMEL. E comigo hoje para tratar disso, jiu-jitsu, escola, esporte escolar, mais pandemia, contra a pandemia. Rony Mello, obrigado, Rony, pela presença. Fico muito feliz de tê-lo comigo. Tudo bem, professor? Um abraço, né? É um prazer participar de estar funcionando essas suas lives, né? Acho que é um momento muito bom, né? Da gente usar essas novas tecnologias, né? Que não são novas, a gente não conhece. É novo. Verdade. E a gente está aprendendo também a usar, né? É uma forma de contribuir com a sociedade. Eu acho fantástico. Verdade, Rony, é como você falou, né? Já tem muita gente usando e a verdade nós montamos uma nova estratégia. A Ieda foi mexer no canal no YouTube, retomar antigos planos, velhos anseios. Hoje nós já estamos fazendo, vamos crescer cada vez mais com o apoio das pessoas que estão conosco nas lives, das pessoas que nos conhecem enquanto trabalham conosco. Já está o Thiaguinho Santos acompanhando aí a nossa live. Enfim, mais gente, as pessoas vão chegando. Agradecer todo o amparo de vocês. Vocês podem nos ajudar a fazer esse bate-papo, é um trocando ideias. Então, se você quiser colocar sua pergunta, quiser colocar aqui a sua afirmação, nós vamos ler na medida do possível. Mas vamos lá. Rony, eu sempre gosto de começar o trocando ideias pedindo que as pessoas se apresentem, né? O Diego Costa está conosco, está dizendo grande mestre Rony, o Thiaguinho, grande Rony Mello, enfim. O pessoal te conhece, mas tem muita gente que vai ver a live agora e depois que não conhece quem é o Rony Mello, mestre de jiu-jitsu e professor de educação física. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Bem, eu sou professor Rony Mello, né, sou professor de jiu-jitsu, né?
tenho uma academia há 23 anos de jiu-jitsu aqui no Amazonas. Sou professor de educação física, né? Atualmente eu estou como coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Educação, né? A gente comanda o esporte e coordeno também um projeto de lutas desde 2013 dentro da rede municipal de ensino, né? Que é o Aprender, Conviver e Lutar, onde nós já atendemos mais de 3 mil alunos com uma proposta de um jiu-jitsu educacional, com a função de muito além de competições, de medalhas. É um esporte para todos, né? Um esporte de participação, onde a gente contempla nossos alunos usando as estratégias da luta. Conosco também o Lindon Johnson Pereira Campos está nos dando aí as felicitações. Obrigado, Lindon Johnson, um ex-atleta, mas principalmente um grande cidadão. E eu quero começar por aí, né, Rony? A gente sempre destaca que eu gosto muito de afirmar isso, que o atleta ele tem um tempo em que ele vai chegar e ele vai ter que parar, não tem muito jeito, mas o cidadão vai até o final da vida. Eu acho que essa é uma temática importante para destacar o teu discurso. Todas as vezes que eu vejo manifestação tua, você sempre fala, faça pelo jiu-jitsu o que você gostaria que o jiu-jitsu fizesse por você. Então, acho que a preocupação de, enquanto nós, educadores, não educadores físicos, educadores, professores de educação física, nós temos que ter essa preocupação da formação do cidadão. O atleta é consequência do talento individual e da competência do cara que vai trabalhar com ele, mas é fundamental nós destacarmos o papel do professor, o papel do educador na formação de cidadãos úteis à sociedade. Sim, professor, assim, porque eu acredito muito no esporte como uma estratégia, né? E que o esporte vai muito além das medalhas, porque o atleta, o ser humano, ele tem a vida útil de competições, né? Já tem a vida, já tem um prazo de validade. Chega momentos que os seus objetivos são outros, né? Então, os objetivos do esporte, ele não pode ser somente um. Tem vários objetivos do esporte, né? Você faz esporte por saúde, você faz esporte porque quer competir, você faz o esporte porque quer fazer amigos, você quer fazer esporte por conta de ser mais social, né? Então tem várias propostas de se fazer o esporte. A gente vê muito o esporte muito voltado para rendimento, e se esquece que o esporte é uma manifestação cultural, né? Que a gente pode desenvolver, né? Oportunizando o esporte de qualidade para todos, né? E a figura do esporte, a figura do professor é fundamental. A gente tem o maior exemplo disso, uma pelada na rua. É uma pelada na rua. Você vai lá, você joga. Mas se tiver uma aula com o professor, com a intencionalidade de promover a educação, é uma outra história. E um detalhe interessante também, né, Rony? Eu gosto muito de destacar, você acompanhou conosco a nossa live com o senador, e o senador falou desse trabalho bonito, eu gosto muito, por isso que eu sempre te convido às minhas aulas na Universidade Federal do Amazonas, porque tu tens um trabalho fantástico com as municipíadas. E eu sou encantado quando eu vejo aquele trabalho com as crianças, com as crianças muito pequenininhas mesmo, o pessoal do Mirim, que cria uma nova expectativa de vida para esses garotos. Então, eu queria destacar esse teu trabalho também, que é fantástico. O próprio Plínio, nosso senador Plínio Valério, destacou esse trabalho bacana das municipíadas e com um propósito inicial, de levar a garotada para se divertir. Pouco importa se vai ganhar medalha, se vai ser campeão, se não vai ser, enfim, o importante realmente é a participação, que é o nosso propósito enquanto profissional de educação física. A grande proposta das municipíadas é você incentivar a criança e adolescente a praticar o esporte. Que a nossa função como professor de educação física é que tornar a criança, que hoje é aluna, quando ela for adulta, ela ser uma pessoa apta, que tenha vontade, que tenha um hábito de esportivos. Então, a Municipíras, né, eu fiquei muito feliz, porque o senador Plínio, ele ajuda desde quando foi vereador, né? Ele ajudou a gente com uma emenda parlamentar, que nos garantiu a premiação dos jogos. Esse ano destacou dinheiro como senador, né? Praticamente as Municipíadas foi toda arcada por ele, né? Com a emenda parlamentar. Isso é uma estratégia que nós gestores temos que introduzir, porque a gente não pode somente esperar do poder público, a gente tem que correr atrás mesmo para a gente realizar, né? A gente tem todo o apoio da Secretaria Municipal de Educação, mas a gente busca também para que a gente faça melhor. E o que a gente faz com essas emendas? A gente, além de dar premiação,
além de dar o transporte, a gente pensa em outras coisas que ficam para os alunos. Por exemplo, a gente deu equipamento para os alunos ano passado com premiação. As escolas campeãs ganharam equipamentos padronizados, né, a gente pegou as referências dos jogos escolares, né, da alta juventude, então com o nome da escola, o nome da cidade, porque a gente não tem equipamento, a gente não tem isso. E a gente deu material esportivo, né? Então a gente usa essas emendas justamente para isso, né? É uma forma de contribuir com o esporte e com a educação. E dessa forma incentivando também os demais professores a participarem, né? A envolver os alunos, que é fantástico. Ano passado teve uma ação, professor Gilmar, que era uma ação que era para ter saído no Jornal Nacional. Um professor da zona rural, ele fez uma competição de xadrez no Alto Rio Negro, né? 1 hora de barco daqui da Manhã do Davi, colocou 100 crianças numa quadra jogando xadrez. Olha que maravilha, isso ninguém soube, isso não foi divulgado, mas isso é fantástico, né? Isso é fantástico porque como é que está no meio do Rio Negro, no meio do Rio Negro, as pessoas jogando xadrez. Então é o esporte movimentando, né? E dando cultura para os nossos alunos. Pois é, um detalhe interessante aqui, o Lyndon Johnson está destacando aqui, né? O primeiro, o Thiaguinho, que ele disse que teve o prazer de participar do projeto Conviver, Aprender e Lutar da CEMED, né? Um projeto lindo na BR-174, na Escola Solange de Nascimento. Ele quer saber como está o projeto hoje, mas eu quero seguir nessa pegada até nós chegarmos no projeto, né? O Lyndon Johnson fala, precisa voltar às colônias de férias, né, professor Gilmar Couto? Fui descoberto pelo professor Manassé. E é uma verdade, né? Na verdade, assim, a gente não tem o propósito de formar atletas, mas você, enquanto profissional habilitado, você acaba identificando esse talento. E o trabalho de vocês na CEMED tem esse propósito. Eu gosto muito de destacar, tem algumas pessoas que eu faço questão de estar sempre entrevistando, batendo um papo, porque sempre há novidades. O trabalho de vocês na CEMED, com a tua participação, desde então, né, você vai buscar a garotada lá do Julião, lá da comunidade Julião, lá do Livramento, Nossa Senhora de Fátima, né, primeiro, essas crianças elas vão estar ali na comunidade delas, vão brincar, né, participar de uma competição e tal. E depois, vocês trazem essas crianças para Manaus. Vocês abrem os horizontes dessa garotada, porque elas não sabiam que tinha a Arena da Amazônia, ela não sabia que tinha a Arena Madeira Teixeira, porque elas não teriam oportunidade de estar nesses equipamentos esportivos se não fosse através das Municipíadas. Então, e esse trabalho foi melhorado cada vez mais, porque vocês fizeram também a Municipíada com os Jogos Indígenas. Então, vocês também conseguiram incorporar isso aí. Eu gostaria que você destacasse essa perspectiva. Assim, a gente quando assumiu em 2015 esse setor, a gente tinha Municipíadas e a gente começou a criar novas ações. A primeira foi a Paramunicipíadas, onde a gente fez o Paradesporto, né? Esse ano nós iríamos fazer a Municipíadas especiais, que são para aqueles alunos que não têm a capacidade de competir, né? Os parazados cerebrais, coisas que não competem, né? E nós já fizemos também a Municipíadas Mirim, que a gente inicia as criancinhas de 7, 8, 9 anos de idade, e dando final de festival. Nós fizemos a Municipíadas Ribeirinha, que é no Rio, que a gente vai no meio do Rio lá, passa 2 dias, 2 dias no Rio Negro, 2 dias no Rio Amazonas, onde a gente leva o esporte. E é um envolvimento total da comunidade, né? Total da comunidade eu vou contar uma história rápida aqui, antes de falar do indígena, né? Porque o indígena é uma ação que é do departamento do indígena, a gente só contribui, né? Não é uma ação 100% nossa, é dividida, né? Mas a gente tem as seletivas da Municipíadas na zona ribeirinha. Aí quando chega na zona ribeirinha, os alunos que ganham vêm para Manaus. A gente traz para Manaus, dando transporte, dando tudo. E a gente trouxe uma equipe do Mirim, que é 9, 10, 11 anos de idade, para disputar o futsal aqui em Manaus. E quando a professora chegou, a diretora, que quem trouxe foi a diretora, porque a professora de educação não quis trazer, né? Quem trouxe foi a diretora. Quando a professora chegou aqui, ela veio chorando. Eu falei, o que aconteceu? E ela me contou. Os alunos saíram porque a realidade deles, professor Gilmar, é ali. É uma vila, entendeu? É muito pouco. E a realidade deles é quando eles saíram da comunidade, todo feliz, que acordaram 3 horas da manhã, e já foram
pegar o barco, vieram para a Marina do Davi, lá tinha um ônibus dado pela CEMED, que o ônibus levava para a Vila Olímpica, né? E que quando o ônibus passou ali pela Ponta Negra, todas as crianças bateram palma e choraram. Então, essa aí é o que a gente chama de capital cultural. Eu falei na live de ontem. Isso aí é fantástico, né? Isso aí que nos motiva, professor, assim, a trabalhar com isso, né? Então, imagina assim, uma criança dessa viajando, podendo ser um atleta, disputar uma competição a nível nacional, né? Que nós temos também alunos, ex-alunos da CEMED, que são seleção brasileira do arco, né? Sim, Do arco, sim. né? São ex-alunos da CEMED. Então, isso é fantástico. O que a gente precisa é tentar ampliar esse nosso trabalho, o Nilson, professor de Educação Física, né? O professor Lidon Johnson aí falou que foi descoberto pelo Manassé. O Manassé é nosso colega de trabalho, trabalha junto comigo, né? Professor Manassé, professor Ricardo Pina, professor Marrocos, professor Jurema. A gente tem uma equipe o professor Auri tem uma equipe muito bacana, né? Junto com o professor Alexandre Romano, que está na educação infantil, a gente soma o trabalho, né? Então, ontem na live, o professor Aldemar falou que tinha uma... Eu não sou desse tempo, né? Talvez o senhor lembre disso, que tinha um pentátulo, e nesse pentátulo descobria muitos atletas. Descobriu João do Peso, acho que Nilba, né? Descobriu muitos talentos através dessas ações. Então, eu acredito que isso é uma estratégia mesmo de se descobrir os novos talentos através desses jogos de participação. Aí o professor, com um olhar clínico, ele consegue identificar os talentos. Você imagina no meio do Rio, professor, no meio do Rio, pois isso aí. Quantos talentos estão lá? Tá conosco o Sebastião Penedo, manda um abraço para nós aqui também, nosso colega professor Periele Bragança também com a gente, tá mandando um abraço a todos os colegas de profissão, e eu lembro bem, na verdade, assim, a primeira medalha do Brasil de remo, ela é de um amazonense, a primeira medalha mundial de um brasileiro é o Ailson Elacto da Silva, que era do projeto do professor Manassé, foi descoberto por ele, foi burilado por ele, era uma criança, um jovem carente, ali do Puraquequara, e que hoje não sei como é que está a vida dele, mas tinha um potencial gigantesco, foi contratado pelo Botafogo, enfim. E num trabalho simples, o olhar clínico do professor Manassé, que simplesmente estava ali para fazer a garotada remar. Essa questão do atleta pouco importa, você vai formar o cidadão, aí você começa a alimentar, você dá o lanchinho, você dá o transporte, enfim, são coisas simples que você acaba realmente tirando, e aí é nisso que eu quero chegar, quando você tira uma criança da comunidade, a gente conhece a realidade do nosso estado e dos nossos municípios, onde as drogas prevalecem, as bebidas alcoólicas acabam com muitas vidas, a prostituição, a marginalidade, enfim, não tem alternativa. Quando o garoto sai daquele universo, que ele acha que só existe aquilo na vida dele, ele descortina um novo horizonte, fazendo com que as possibilidades também aumentem. Porque tem muito jovem que acabou dizendo, eu quero a minha vida, eu quero ser atleta, para que eu possa mudar a minha vida e a vida da minha família e, se possível, a vida da minha comunidade. Como muitos caras aí que a gente conhece, muitos amigos nossos que são ex-atletas, que fizeram isso. Então, esse trabalho de vocês, dos Jogos Ribeirinhos, da Municipia das Mirins, enfim, esse trabalho tem essa perspectiva, sem dúvida nenhuma. E assim, professor, assim, a gente acredita que o esporte ele se multiplica muito com a formação de ídolos, né? O Amazonas é carente disso, do esporte, das referências, né? E voltando a falar do Manassé, a gente era para estar fazendo já, não está fazendo por conta da pandemia, de introduzir o remo na Ribeirinha, né? Porque já é comum os alunos remarem de canoa para a escola, né? Aí tu imagina ensinando a técnica para eles, né? E a gente vai conseguir realizar isso daí. Mas o esporte precisa de ídolos, professor. Com exceção da luta aqui no Amazonas, a gente tem poucas referências assim, de ídolos locais atuais, né? Hoje nós temos na luta, temos o Zé Aldo, a criança que treina na academia quer ser o José Aldo. Né? Mas no futebol, né? E no basquete, e no handball, no vôlei, no atletismo, né? Embora a gente tenha Sandro Viana, eu digo assim, atuais, né? A gente precisa de ídolos, né, professor?
Precisa de ídolos para que as crianças elas possam espelhar, ter olha, aquele lá é meu alvo, eu quero ser campeão de tiro com arco, eu quero ser campeão dos 100 metros, eu quero fazer uma vida diferente. E aí eu estou falando de tudo isso, eu me lembrei do Erickson Ramírez, que era nosso atleta do Libermorro, a época que nós fazíamos o projeto Universidade Campeã na universidade, com o futebol especificamente, e a gente tinha, e o Ramírez era ídolo no bairro dele, né? Era ali no Zumbi, e ele mudou um pouco da concepção de atleta, era um garoto sensacional, mas as dificuldades impostas pela vida acabaram dificultando muito, mas hoje ele é um cidadão de bem, com família, está trabalhando, continua jogando o seu futebol, sem ser profissional, mas foi um grande profissional. Eu quero destacar exatamente esse trabalho de vocês, porque também vocês fazem um trabalho ali na Escola André Vidal, né, Rony? Então, um trabalho belíssimo que eu tive a oportunidade de ver nascer, né, aquela primeira aula com o professor Romano. Estou tentando me lembrar do nome do outro professor que estava lá também. Professor Portes. E vocês, certamente, a partir daquela experiência, que foi uma experiência, mudou a vida das crianças e principalmente dos pais, porque a garotada se divertiu. Eu sempre conto essa história, eu vou rapidamente contar aqui, que eram 3 crianças, uma delas muito apática, uma outra muito agitada e uma outra muito agressiva. No final, todas saíram de uma forma surpreendente. Os pais, eu estava fora, nós estávamos olhando pelo vídeo, as crianças brincando, o Romano e o Portos conseguiram fazer as coisas funcionar, e os pais e as mães chorando aqui fora. Então, um trabalho bacana que acontece lá na Escola André Vidal. Pois é, assim, é o trabalho do Projeto Aprender com Lutar, ele nasceu em 2013, onde o professor Thiaguinho participou, né, no ensino fundamental 2, né, e no outro ano, em 2014, nós passamos para o ensino fundamental 1 e depois iniciamos na educação infantil, onde a gente comprova que a alfabetização motora está associada ao letramento, né, onde os alunos, todos os alunos, tinha 150 alunos dentro do CEMEI Padre Pedro, e todos faziam a luta como educação física, como conteúdo da educação física. A educação física deles era a luta. E isso teve um aumento no rendimento, né? Aumentou a concentração, aumentou o letramento e a frequência, principalmente a frequência. E depois, em 2015, nós resolvemos atender a educação especial. No princípio, só para autismo, né? Quando se fala no Complexo André Vidal de Araújo, a gente está falando não é aquela criança com autismo moderado, não. Sim, são crianças de alto grau, são aquelas crianças que não são incluídas no processo do ensino formal, porque ela não tem a sociabilidade, ela não consegue, né? São crianças que te mordem, que te agridem. Então, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem uma escola com profissionais próprios para isso. E nós resolvemos atender esse professor Romano, psicólogo, né? Normalmente ele era mestre em educação, sou posto também. Hoje já estão fazendo doutorado, né? Se especializando mais ainda. Isso é importante, né? Que sempre nós estamos buscando. E vamos atender o autismo. E a gente começou a fazer o autismo, né? Foi naquela primeira aula lá. E passou uma mãe, que é a mãe do Samuel. E a mãe do Samuel, o aluno paralisado cerebral, só mexia o olho, professor Gilmar. Sim. Né? E ela falou, eu queria que o meu filho fizesse jiu-jitsu também. Para mim ia ser porque quando a pessoa tem uma criança especial, tudo se transforma, a vida da pessoa muda, professor, né? Então ela queria que o filho treinasse jiu-jitsu. Ela queria que o filho treinasse. Então eu parei assim e fiquei, poxa, como é que a gente vai fazer isso? Nós estudamos, nos reunimos, conversamos e iniciamos o trabalho com as crianças especiais, né? Assim, além do autismo, os paralisados cerebrais, né? Onde a gente teve um grupo de quase 60 alunos. Então foi criado aqui em Manaus, dentro das crianças de educação, uma metodologia de ensino do autismo. A gente não está falando, quando fala de autismo, tem uma turma com 2, 3 alunos, né? Não, está falando uma turma com 15 alunos autistas, né? A gente tem a nossa sala, a gente tem um tatame, tem uma sala com tatame específico para lutas, isso é uma conquista, né? Dentro do Complexo André Vidal. E nós temos 20 alunos com paralisias cerebrais, né? Vamos atender agora os deficientes visuais, né?
e os surdos, né? Mas por conta dessa situação toda, a gente está... Então, a gente está dando a oportunidade do Amazonas, diretor técnico, a gente criou uma categoria de inspiração, né? Uma categoria de inspiração, que é a categoria que a gente leva nada a ver com o para-jiu-jitsu. O para-jiu-jitsu é uma outra coisa. A gente leva esses alunos para ter uma aula no meio do campeonato amazonense, né? A gente pega os alunos, leva lá, faz para uma hora de luta, né? E tem um momento de 20, 30 minutos de uma aula normal, mas só que no campeonato. Acabou isso, todos recebem a medalha de campeão amazonense. Essa foi uma iniciativa da Federação de Judô Amazonas, né? E eu tenho um relato que eu sempre conto onde eu vou, que uma mãe chegou comigo e falou assim, professor, porque pra gente, professor Gilmar, entrar numa arena, é comum, é nosso dia a dia. Mas para uma mãe que mora afastada, que tem um filho especial, é muito difícil a vida, né? A gente tem que compreender também o lado da família. E ela chegou comigo lá, com lágrimas nos olhos, falou assim, professor, eu jamais imaginei entrar aqui nesse... Eu só passava de ônibus aqui na frente. Eu jamais imaginar. Quanto mais trazer o meu filho para participar, para competir, e o meu filho sair com uma medalha de campeão. Então, é esse o nosso trabalho, professor, assim, de fazer mesmo o esporte para todos, né? Usar o esporte mesmo e oportunizar da melhor forma possível. E tem um detalhe interessante, que essa questão da medalha, tu me falasse, eu me lembrei de uma corrida que nós fizemos há alguns anos, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós fizemos ali no Parque do Mindu. E estou tentando, o professor Raimundo, estou tentando me lembrar o sobrenome dele, tem um trabalho com ele chama de meninas, Clube das Meninas Rosas, alguma coisa assim, Grupo Rosa. E quando elas fizeram, são pessoas acima de 60 anos, é um grupo da terceira idade, né? E aí, no final, ele chegou comigo, professor, tem medalha para as meninas? Ele disse, rapaz, tem, nós estamos com medalha aqui à disposição, e nós demos as medalhas. E, além do brilho dos olhos lacrimejando, muitas delas chegaram para nós, nos agradeceram demais, porque ao longo de toda a vida dela, elas nunca tinham conseguido uma medalha. Uma coisa que é tão, como tu mesmo falaste, né? Uma coisa que é tão comum, uma coisa que é simples de conseguir, mas pessoas com mais de 60 anos, que tinham uma vida inteira dedicada à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, não tiveram a oportunidade por uma falta de cuidado do próprio profissional que lida com isso na infância. Então, esse aspecto é interessante, por quê? Porque você muda a vida de algumas pessoas através de um simples gesto, de um diploma, de um certificado, de uma criança, como eu vi naquela aula lá, uma criança muito agressiva, que não queria contato com ninguém, inclusive batia nos coleguinhas, mas que eu acho que foi o Romano que fez o trabalho com ele, jogou o kimono na frente, aos pouquinhos foi se aproximando, aos pouquinhos foi rolando com ele, e no final de tudo ele já estava mais calmo, ele já estava mais tranquilo, e a mãe aqui fora ao nosso lado, chorando e chorando copiosamente, porque o filho dela não fazia aquilo. Ele não conseguia ser agradável e nem tranquilo com as outras crianças, era muito agressivo. Então, essa atividade, essa ação de você dar uma medalha, eu penso que isso é fundamental, você dar um diploma, você fazer isso que é o nosso papel enquanto profissional. Incluir o esporte escolar, a atividade física, ela tem que ser inclusiva. Os atletas existem, mas os atletas têm que ser levados em consideração à parte, porque eles são atletas. Sim. E o simbolismo da medalha, professor, é muito importante para essas crianças que estão, entre as excluídas da sociedade. Né? Então, a gente, quando faz isso, a gente dá um significado melhor para eles. Né? Realmente se trabalha com a inclusão. Né? E essas crianças do André Vidal, elas faltam qualquer dia da semana. Mas quando chega na quarta-feira, elas não faltam. Então, isso aí já é nossa satisfação do sucesso do progresso. Porque tu imagina uma criança passada cerebral saber que amanhã é quarta-feira e acorda antes da mãe. Quando a mãe chega lá, ele já está acordado, esperando ir para a aula. Né? Pode chover, pode fazer o que for, mas eles querem ir. Até porque a gente até brinca, né, Fê? Eles faziam somente atividade dentro da piscina. É verdade. Eu até brincava com eles que eles estavam para virar peixe. Né?
Aí agora eles fazem, né? E a gente também realizou outras atividades junto com os professores de educação física da Trevidal. Nós juntamos força, professor. Nós fazemos o futebol de cadeira de roda, né? Nós levamos para passear, até passeio de avião nós já levamos, né? Então, oportunizando nossos alunos. Pois é, um detalhe interessante, o pessoal já conhece aqui a Meg é a nossa cachorrinha aqui, ela sempre participa das lives. Eu sento aqui, ela vem para cá para participar, sempre dar uma latidinha normal. Mas eu quero ler aqui o depoimento do Peri. Ele está dizendo o seguinte: grande professor Gilmar e amigo Rony, meu colega da CEMED, com quem sempre posso contar na rede municipal. Obrigado, Rony, por poder sempre contar com vocês da coordenação de desporto da CEMED nas competições das Municipíadas. É muito gratificante poder levar a minha escola, que é pequena, para as competições, obter bons resultados. E hoje em dia, tenho muitos ex-alunos dedicados ao esporte também, inclusive colegas de profissão. Para nós é sensacional. Márcio Ribeiro Castro está conosco, Márcio da Paz também está conosco. E esse depoimento do Peri, ele é gratificante porque essa é a realidade das Municipíadas. Vocês fazem isso. Porque no começo, eu lembro que você falava, e sempre fala isso nas suas palestras, a reticência dos colegas era muito grande, né, Rony? Professor, o Perelli é um professor, eu gosto de valorizar os professores, né, que são bons exemplos. Onde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, eu falo do professor Perelli, porque ele comprova a nossa tese, que quando o professor está motivado, o professor quer fazer, ele realiza. O professor Perelli, ele é bicampeão das Municipíadas, né, e a escola dele não tem quadra, não tem nenhuma estrutura para ser campeão. E ele é campeão. Como é que acho que quando eu fui na última vez no FON, eu falei dele, você deve estar lembrando. Sim. Como é que ele faz? A escola tem uma parte do estacionamento que o pessoal guarda os carros, os professores. Então ele convenceu os professores de terça e quinta não usar o estacionamento, parar o carro na rua. E assim ele realiza treino de atletismo, de basquete, de futebol, de vôlei, e a escola dele é campeã, né? Isso aí é um dos grandes exemplos, né? Eu sempre gosto de manejar o professor Perelli por conta disso, né? Porque às vezes o cara tem uma quadra, tem material e não realiza nenhuma ação, né? Porque o professor como eu já ouvi falar, infelizmente, alguns colegas, agora é uma crítica, né? Eu não vou levar para os jogos porque eu não estou ganhando nada, né? Sim. Porque ele queria assim, vou levar para o jogo, então deixa eu dar aula, vou levar para o jogo. E não é isso, professor. Né? Uhum. Nós trabalhamos com educação física, nós estamos no esporte, a educação física é esporte, a educação física é saúde, né? E educação, a gente precisa envolver isso, né? Então a gente precisa envolver a gente viver o fim de semana em locais de eventos esportivos. Mas o Pelé é um belíssimo exemplo, né? É um belíssimo exemplo, tanto ele quanto a diretora dele, né? Que também é importante, a escola só casa bem quando tem um diretor também que abraça, que compreende a importância da educação física. E a gente está falando de um local que é extremamente perigoso, professor, pelas mazelas sociais que a gente enfrenta, né? E ele consegue envolver 100, 150 crianças com o esporte. Perfeito. Parabéns aí ao Peri, foi nosso aluno lá da universidade. E um detalhe também interessante, Rony, tu falastes aí que quando tu vais pelo Brasil, esse trabalho de vocês, esse teu trabalho já rendeu prêmios nacionais. Eu queria que você falasse disso também, porque é importante te destacar que esse trabalho tem reconhecimento nacional. Assim, nós já recebemos prêmios a nível nacional, né? Inclusive na cidade de Itabira, a gente foi lá, caso do Monte Andrade, eu até me surpreendi, né? Eu recebi um e-mail, e eu fui receber lá em 2014, 2015, eu fui receber um prêmio lá, e vários prêmios, e até nós já saímos também na revista do Conselho Federal de Educação Física, né? A gente viaja também pelo Conselho falando de luta na escola, né? E isso é bom. Mas eu sempre costumo, nós já estamos no livro, né? Eu também estou produzindo um livro, essa quarentena nos fez escrever, estou escrevendo um livro, né? Já consegui a publicação, aí vou já começar no finalizar, onde vou falar de luta na escola, vou falar para poder lutar. E a gente fica feliz de ter esse reconhecimento. A gente às vezes viaja, né? E o pessoal pergunta, né? Só que o que eu acho engraçado é assim, um professor pergunta para mim, professor, me mande a bandeira do projeto. Aí eu falo, educação
não é uma receita de bolo. Isso depende de um monte de fatores, depende do grupo de alunos, depende do professor, depende do conhecimento de tudo, né? Então, não é você pegar o meu projeto e você pegar esse projeto e você vai fazer um. Não é garantia que vai funcionar. Então, dentro do próprio aprendizado voluntário, tem professores que têm uma qualidade para uma coisa, outros têm qualidade para outra. Aí vai do gestor saber redirecionar. Perfeito. Está conosco assistindo aqui, deixa eu pegar aqui, Márcio Ribeiro de Castro está aqui conosco, Edson Fontes, Darcilene Magalhães, está conosco o Ed Alves, a Poliana Mello, obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui. A proposta desse nosso canal, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, é trazer informações relevantes para a sociedade, principalmente falando de formação de cidadãos. Não precisa ser especificamente do esporte, mas a gente vai abranger várias temáticas, já falamos de um monte de assunto aí, o canal está crescendo, estamos colocando aí a informação para fazer com que a coisa cresça. O Júnior Couto está dizendo o seguinte: jiu-jitsu é esporte dos jovens amazonenses. Toda escola de Manaus tem seus campeões. O Ricardo Pina, deixa eu logo aproveitar aqui. Independente da modalidade esportiva, nós, como profissionais de educação física, devemos sempre pensar na formação completa do aluno. É essa a nossa temática. Inclusive, Rony, você é um dos caras que eu sempre gosto de destacar também, que a despeito de fazer o esporte competitivo, porque tu tens uma academia com tradição aí ao longo de mais de 20 anos, mas você é uma pessoa que sempre critica o uso do esporte pelo esporte. Ah, vou colocar o cara lá para competir, o cara tem que tirar medalha, não sei o quê. Não é obrigação. Eu acho que esse é um ponto importante que você acaba levando na tua vida toda. O Elson Cascata é nosso colega lá de Manacapuru, também está acompanhando. Então, obrigado aí o pessoal que está nos acompanhando. Então, acho que essa é uma coisa importante. Essa crítica, ela faz sentido, por quê? Porque as pessoas usam muito o esporte, e principalmente o esporte escolar, como uma plataforma para ele subir, sem se preocupar com os alunos, sem se preocupar com que não são atletas, são alunos. Na realidade, professor, a gente como está nesse ambiente de esporte escolar, a gente vê muita coisa. A gente vê professor chamar o aluno pelo número, não pelo nome, né? Sim. A gente vê muita coisa. E eu acredito que quando você se limita a somente as competições, você está fechando várias janelas, várias portas para o seu trabalho, né? O esporte transformou minha vida, e eu gosto sempre de falar que eu venho de uma família de educação, né? A minha mãe é aposentada pelo Estado como pedagoga, né? O meu irmão é doutor em educação, a minha irmã é da educação e eu também sou da educação. Então eu cresci nisso. Então eu cresci vendo, e o meu pai era não sei se tu sabes, o meu pai foi fundador do América Futebol Clube. Ele foi presidente quando eu era garoto, 8, 9 anos, o papai era presidente do América, né? Ele é amigo pessoal do seu Amadeu, e nossas famílias são próximas, né? Então, eu cresci nesse ambiente de esporte e educação, né? Então, isso me ajudou na minha construção da pessoa que eu sou. Eu sempre entendi que o esporte, ele é... Na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a mentalidade de fazer campeão. Vou aprender a fisiologia do exercício, vou pegar o pulo do gato, vou fazer meus alunos todos ser campeões mundiais. E não é isso. Quando eu comecei a entender a outra proposta da educação, porque a educação vem na frente, eu comecei a ampliar mais o meu trabalho, né? E falando do projeto de lutas, eu já estou há 15 anos trabalhando com o projeto de lutas dentro da escola, que é o que eu acredito, né? O colega falou que toda escola tem seu representante, né? Toda escola tem seu representante dentro da Manaus, tem o seu aluno, mas são trabalhos que não são da escola. São trabalhos de academia, das escolas, né? Que seria fantástico. Entenda que não tem ainda matéria-prima de professor para atender todas as escolas. Mas eu acredito muito nisso, professor, no esporte de participação, que você vai incluir várias pessoas e daí vai surgir, quando você pega um monte, vai surgir muitos talentos. Sim. Olha, quem está conosco também, o Weber Gomes, está conosco o Thiago Lustosa, meu amigo, acompanhando aqui. Ed Alves está falando o seguinte: projeto muito legal dentro da rede municipal, parabéns ao professor Rony, que levou uma boa proposta.
alcançando da educação infantil, fundamental, média, as escolas especiais. O Luiz Costa 2, dizendo 2 feras do esporte amazonense. Forte abraço mandando para nós. Na verdade, a gente quer destacar justamente esse papel importante da formação de cidadão. A educação ela é fundamental. A gente sem ter como você falou, o trabalho é desenvolvido, mas quando você não tem a ferramenta principal, que não é o garoto, que não é a garota, e sim o profissional que lida com ele. O caso do PRL aqui não tem condições adequadas, mas é campeão, bicampeão das Municipíadas. O trabalho depende de quem propõe. Eu sempre destaco isso nas viagens que eu faço ao interior com os nossos alunos, sempre destaco. Vocês podem não ter quadra, vocês podem não ter bola, mas se tiver boa vontade, o trabalho vai ser realizado, porque vocês têm as ferramentas, vocês sabem fazer. Nós levamos aí, professor Valcimar e eu, levamos aí, logo no início da nossa participação, há 29 anos na UFAM, nós levamos um trabalho de formar pessoas para desenvolver ações simplesmente com restos de material, pneu, lona, enfim. É o trabalho que você desenvolve, né, Rony? Sim, professor. E assim, e vale a pena ressaltar, né, que existe um hiato muito grande na universidade, porque na universidade nós vivemos um momento. Vamos falar da UFAM, que nós somos da UFAM. Tem quadra, tem espaço, tem físico. E quando nós chegamos na escola, não é isso. Né? Tem certa dificuldade, às vezes não tem nenhum material para você dar aula. Então existe um hiato muito grande, professor. Né? Quando eu cheguei na escola, eu tomei um susto. Né? Porque é que a gente imagina? A UFAM é fantástica, piscina, né? A UFAM tem piscina, tem ginásio, tem quadra, tem campo, mas a gente vai para locais que não tem. Né? E a gente precisa, nesse momento, parar e se reinventar e se replanejar, ser flexível para que a gente possa. Ou a gente vai cruzar o braço e jogar só uma bola para o aluno. Porque se você jogar só uma bola para o aluno, eles vão jogar futebol lá. Né? Eu fui pelo PAFOR, para Japurá, e eu conversei com os alunos lá. E eu perguntei para eles como é que era a educação física deles. Eles me falaram assim, professor, aqui é assim, o menino é meia quadra, o menino joga futebol e as meninas jogam queimada. Né? Aí tu imagina, né? Então é uma maravilha. Para que você estudou 5 anos numa universidade para você dar uma bola, 2 bolas, uma para queimada e uma para futsal? Né? Então isso aí é uma crítica, né, professor? A gente não pode fazer mais do mesmo. Nós sempre temos que fazer o melhor. Também, além de eu usar a frase faça pelos juízes que eles falar para você, eu uso também seja o professor que você gostaria de ter. Eu tive bons professores de educação física que me influenciaram muito, 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 muito na minha vida, né? Também professores na universidade que influenciaram muito, muito, muito. E com isso eu me construí, né, professor? Exato. Deixa eu aproveitar quem está conosco também, Aldemir Lins, e eu quero voltar àquela pergunta do Tiaguinho Santos lá na frente, né? Como é que está o projeto Aprender, Conviver e Lutar? E isso aí é um trabalho bacana que continua, ele quer saber também, e os nossos espectadores que estão nos acompanhando também querem saber como é que está o projeto nesse momento. Agora não, né? Eu não estou falando nesse momento, não, em função da pandemia, que está tudo parado, mas como é que ele está sendo desenvolvido comumente? Infelizmente, nesse ano está parado e eu não sei se vamos conseguir realizar algo, por conta a gente precisa da liberação das entidades de saúde, né? A gente ia começar o projeto e fazer a aula inaugural e não começou. Nós estamos em 10 escolas, professor, tendo educação infantil, educação especial e escolas do ensino fundamental. Né? E também se ampliou para as outras lutas, né? O judô também, e a gente quer investir esse ano no judô, né? Que é um esporte muito bacana, e está crescendo. Da escola que o senhor Tiago saiu, o Solange Nascimento, ele saiu e infelizmente nós não conseguimos professor, porque dentro do professor ele quer trabalhar com a metodologia, ele quer fazer, ele quer casar os pares, e não é isso que a gente quer uma aula que seja que acompanhe o projeto político-pedagógico da escola, em que o aluno seja envolvido. A gente não pode falar em luta na escola, professor, sendo aquele momento em que acaba a aula, o aluno vai lá para o fundo da escola fazer, não. As lutas ela tem que estar integrada dentro do contexto escolar. Aí sim, né? Não pode ser uma coisa separada. Não pode ser só bom de luta, professor, tem que ser bom de escola, sim. Que é o principal. Dentro da escola, quando se fala em
Eu vejo algumas pessoas falando de luta na escola. Quando se fala em luta na escola, tem que se entender que a verdadeira função da escola é contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo que é feito dentro da escola tem que contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Senão, se perde, né? Se perde. Nós temos um ídolo nosso, que é o Arnaldo Santos, que é um cara aí que sempre iluminou as nossas vidas com as narrações dele, quando ele tinha muitos anos atrás, ele era apresentador de programa de televisão, e ele dizia que o cara tinha que ser bom filho, bom de bola e bom na escola. Então ele sempre destacava, eu não sei se o ditado é bem esse aí, mas ele sempre falava isso aí. Você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom aluno, e se você for bom de bola, melhor ainda, né? Era um momento em que todo mundo dizia que o esporte é para todos. Eu me lembro desse projeto lá atrás. Nós fomos ali muitas vezes para o estacionamento do Vivaldo Lima para tentar vencer, a conquistar aí porque você queria ser jogador de futebol, e na verdade o esporte não é para todos, na verdade a atividade física é para todos, o exercício físico é para todos, e o esporte é para alguns, que têm a felicidade, têm o talento que tem que ser exteriorizado. Isso aí é fundamental, o profissional de educação física lembrar disso aí. Assim, eu fico feliz de falar do seu Arnaldo, que a gente hoje, né, eu cresci vendo o programa AS nos Esportes, né? Do seu Arnaldo Santos, né? E hoje a gente convive junto, né? Porque nós somos conselheiros do município de esporte, né? E a gente conversa muito, né? E ele é uma figura sensacional, que ele tinha essa visão aí até antes da gente nascer, né? Então ele tem uma... E tá certíssimo, né? Tá certíssimo, né? E contribuiu muito, né? Com o desporto do Amazonas, né? A gente precisa ouvir essas pessoas, porque a gente aprende muito, né? Beleza. Está conosco o Alexandre Macedo e o José Aldeci Pacó, lá de Alagoas. Se não me engano, o pacote está lá em Alagoas. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte: nós falamos de pandemia, essa situação totalmente especial que nós estamos vivendo, aprendendo a conviver com ela. Como é que as informações estão acontecendo na CEMED, já pensando nesse próximo passo, que é talvez, o retorno às atividades. E ninguém sabe ainda, né, Rony? Nós não seremos iguais nunca mais. Sim, verdade. Né? Falando da educação física, né, professor, a gente está aguardando a liberação para o retorno das aulas. O principal momento agora da CEMED, inclusive, está sendo feito o teste de Covid em todos os profissionais, todos os servidores estão fazendo teste de Covid, né? Estão realizando essa semana, né? E para se pensar no retorno, né? Que nós estamos em home office, né? Até esse mês de julho todinho. A previsão é que algumas escolas voltem em agosto, né? Só que voltar às aulas, a gente já tem que ver como que será o formato da volta da educação física. Né? Nós estamos ajudando a construir um processo de protocolo para a educação física. Eu acredito que a educação física ela vai ter que se reinventar, porque em alguns momentos ela vai ser preciso. Eu acho que tem que ser sentado. Eu tenho uma aproximação muito com o professor Junifes, né? Eu estava até conversando com ele. Nós precisamos juntar CEMED, SEDUC, as instituições de ensino superior e debater sobre isso. Como é que a gente vai ter esse retorno, né? E ser um retorno único, assim, o mesmo protocolo para todos, né? Não pode a escola particular ter a escola pública ter outro, né? E até eu faço uma queixa aqui, né? Meus filhos estudam na escola particular e a educação física deles não está legal, porque mandar você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que é handball, história do handball, história do isso não é. Enquanto as instituições de ensino público, elas estão tendo a aula de TV em casa, que estão com um formato bacana, um formato legal. E eu até aconselho os amigos que têm filho na escola particular assistirem, né? Porque tem uns bons profissionais que estão se reinventando, professor. Então, a educação física não é isso, não é você... Fala o que é handball, fala o que é goalball. Aí o meu filho dá um Ctrl-C, Ctrl-V e tira 10 da educação física. Né? Então, não é isso. Mas eu vou fazer uma queixa formal, né, reivindicar como professor, né, que isso não é correto. Olha, o Júnior Couto, que é meu irmão, ele fala o seguinte: bom filho, bom aluno e bom de bola, um sono tranquilo, garotada. Era assim que o Arnaldo Santos falava. Conosco, o professor José Aldeci Pacó, que está lá em Maceió, o Ricardo Pina dizendo o seguinte: já Pacó, nosso melhor zagueiro na UFAM, 2014-2016, o Chinelinho, que é meu primo,
Gilmar Chinelino, está grande prima aqui, e o Pacó agradecendo aqui. Enfim, o pessoal está curtindo conosco, bacana. Outra coisa que eu gostaria de destacar também, Rony, até agora deixando um pouquinho essa preocupação do esporte escolar, que a gente tem a mesma linha, mas também pensando nos outros esportes, na área esportiva realmente. Também precisa, hoje é dia 1º, dia 29, as academias voltaram às atividades. Mudou tudo, né, Rony? Sim, por exemplo, falando eu acho muito complicado os esportes de contato, né? Acho que as academias de fitness, elas vão se adaptar, vão ter todo um processo, né? Mas os esportes de contato, né, que é o jiu-jitsu, né, o judô, que tem um contato corporal, e é um esporte, né, falando do jiu-jitsu, ele é um esporte muito praticado aqui no Amazonas, né, em todo o Amazonas. Eu tenho um certo cuidado com isso, né? Foi feito um protocolo da FEJAM, foi feito um curso da Federação de Amazonas, onde nós fizemos curso com 250 professores, né? Para você ter uma ideia do tamanho do jiu-jitsu, né? Nós temos hoje, tranquilo, mais de 200 academias e mais de 15 mil pessoas praticando jiu-jitsu hoje no Amazonas, né? E foi feito um protocolo onde nós convidamos um profissional da saúde, um bioquímico que ensinou como limpar a academia, a concentração certa de água sanitária, explicou tudo, e a doutora Kathleen do Tribunal de Justiça Desportiva, que explicou o que acontece se a pessoa não obedecer os protocolos, que é uma coisa que é do Ministério Público, né? Então, o que me preocupa, professor, por exemplo, falar de kimono. Kimono tu usa uma vez, aí tem que lavar no outro dia. Nós sabemos da dificuldade financeira dos nossos alunos, né? Eu até vou retornar, vou segurar 2 semanas para me avaliar o quadro, né? Porque eu não vejo necessidade tanto desse retorno para mim, a minha opinião pessoal. E eu vou fazer treino segunda, quarta e sexta. Por quê? Terça e quinta eu vou lavar o kimono dele, e sábado. Sim, né? Porque eu sei que eu vou ter dificuldade do aluno entender isso. Eu acredito que o esporte ele vai ter que ter um outro significado. Nós precisamos trabalhar a parte da questão da higiene, da saúde, nós como professores, né? Nada de chegar e só rolar. Eu acredito que houve treino clandestino, apesar de toda a nossa campanha, né? Eu fui até criticado, o Rony, porque ele tem o emprego dele, mas não é isso. A gente tem que se preocupar, ter um consciente coletivo, né? Tem gente que, com absurdo, daqui a 2 semanas vai fazer uma competição, né? Para que competição agora? Né? Para quê? Porque se ninguém está treinando, entre aspas, ninguém está treinando, a preocupação do esporte, primeiramente, é voltar com responsabilidade, é voltar com saúde, e as pessoas estão pensando em competição pagando dinheiro. Então é fora da realidade, né? Eu entendo que a gente precisa. Alguns esportes não terão problemas. A gente tem aqui o professor Ricardo Pina, que é do badminton, é afastado, né? Cada um, a não ser que seja o de dupla, né? Mas pode ser o individual, né? Aliás, o professor Ricardo Pina tem um trabalho com badminton nas escolas, que acredito que vai dar um bom futuro. Então, para o jiu-jitsu, a gente está um pouco preocupado, porque a gente entende que aqui é um esporte de massa. É um esporte de massa, e eu acredito que não era para ser liberado para as crianças, né? Mas o governo liberou, podia liberar para o povo adulto, né? Embora o povo não se pode garantir que você tenha saúde, que você não possa ser um agente transmissor, você não possa levar para sua mãe, para o seu filho, para o seu pai, para sua tia, na sua casa. Então é muito complicado. A gente precisa entender que o mais importante de tudo é o consciente coletivo, e nós termos saúde. O esporte, eu estou no grupo do Nordeste de Jiu-Jitsu, e fala, o Jiu-Jitsu vai morrer, o esporte vai morrer. Não vai morrer. Porque existem pessoas apaixonadas pelo esporte que vão continuar fazendo. É lógico, tem colegas que têm dificuldade, que pagam aluguel, entendeu? Mas cadê o aluno, que se diz aluno? O professor está fechado a academia, não era porque ele queria, não. É porque era uma ordem do... Então, por que o aluno não contribui? O professor está aqui para ajudar, né? Por que não faz isso? Né? E tem muito professor, que eu tenho consciência disso, que passou muita dificuldade, professor, muita dificuldade mesmo, né? E não é fácil. E não é fácil, né, professor? Assim, a gente é solidário a esses amigos aí que fazem muito pelo esporte. O esporte, se você for fazer uma balança do que o jiu-jitsu faz para a comunidade do Amazonas, é fantástico. A pessoa que faz a luta em Manaus, ela não está no pronto-socorro, entendeu?
ela ganha saúde, ela não tem pressão alta, ela não tem obesidade. Então é uma coisa que a pessoa podia estar gastando no SUS, não está ganhando saúde dentro das academias. Pois é, aproveitando essa tua temática, eu quero levantar aqui a nossa máscara da Barbearia Arena Esportiva, né? Até porque nós vamos ter uma live aí no sábado. Quero convidar todo mundo para estar conosco. Uma live com música, tem um grupo, daqui a pouco eu já vou ver o nome, é o Duo. Daqui a pouco a Ida me traz o nome aqui. A gente vai estar lá na Barbearia Arena Esportiva. Se você puder colaborar, vamos tentar achar aí, colocar o QR Code para fazer exatamente isso que o Rony está falando, colaborar. De alguma maneira, nós precisamos ajustar. O Pacote está dizendo, está dando os parabéns aí por aproximar a academia das instituições públicas de ensino regular. E o Pina, eu conversei com o Vicente, nós vamos marcar uma live para falar do badminton. Badminton amazonense é campeoníssimo, trabalho sensacional. A gente acompanhou aí o início da Federação de Badminton, faz um trabalho bacana. E o Pina chama uma atenção também, Rony, eu acho que isso é um destaque que nós podemos dar, a questão do uso das máscaras, né, nas atividades esportivas. É simplesmente absurdo o que você está vendo o pessoal fazer aí. Não dá para fazer atividade física com máscara. Ele passa a ser um processo deletério, um processo negativo para o corpo, porque volta tudo aquilo que você bota para fora, volta para dentro, ou parte disso. Então, já existem estudos dizendo que isso aí é preocupante. Então, tem que achar o meio termo. Se o cara está correndo sozinho, meu Deus, para que o cara coloca máscara? Se o cara está caminhando sozinho, para que coloca máscara? Se eu tenho a distância regulamentada, né, o badminton, para que eu vou usar máscara no badminton? É um do lado, outro do outro. Né, Então, enfim, nós temos que tomar cuidado e essa temática é uma temática importante para a gente discutir também, né, Rony? Sim, assim, eu vejo, a gente até fica preocupado, né, porque não existe o retorno gasoso do oxigênio com gás carbônico. A pessoa só fica respirando o gás carbônico. Então, não existe a troca, né, que é necessária. Isso aí é humano, né? Então é biológico. Então a gente não pode. A máscara, a máscara, ela é uma precaução para a pandemia. Ela não foi feita para o esporte. Né? Não foi feita para o esporte. É preciso ter um outro cuidado. Por exemplo, na lutas, você vai usar máscara, não tem como, não fica nem não tem como. Né? Então a gente vê, às vezes a gente vai em locais públicos, aí, as pessoas correndo com máscara, com tudo normal, a gente se assusta. Eu acho que tem que haver uma campanha da Censa, da Suzan e do pessoal de educação física, orientando, né? Orientando que até porque se a pessoa está correndo sozinha no ambiente aberto, não precisa de máscara. Né? E o detalhe interessante, né, Rony? Porque, na verdade, assim, nós vamos falar aqui, vai ter um monte de gente, esses caras são loucos, são lesos, estão falando mercadoria. Não, nós estamos falando com conhecimento de causa. É Sim. Como o Pina está falando aqui, é cada um, atleta, técnico e dirigente, ter noção da sua responsabilidade nesse processo. Você falou que o garoto pode levar para os seus familiares, mas o contrário também é realidade. Nós estávamos discutindo ainda há pouco no recanto, né? Nós estávamos falando justamente disso. Nós estávamos falando da preocupação de pai, de mãe, né? Para que ele não possa, se o filho está com coriza, se o filho está espirrando, ele não manda o filho dele para a escola, pelo amor de Deus. Agora, se o cara está correndo sozinho, para que ele vai colocar a máscara? Não tem sentido. Né? Então, nós vamos falar aqui, aí o cara vai dizer, mas eu posso ser multado. Mas aí as autoridades têm que ter competência para ouvir, para ler quem sabe o que está falando. Porque isso é deletério. Daqui a alguns meses, você vai começar a perceber uma série de problemas relacionados ao uso de máscara desnecessariamente. Quando necessário, aglomeração, está no ônibus, tudo bem, mas não havendo essa necessidade, não tem por que usar. É impressionante. Essa pandemia ela vai causar várias situações de saúde. Né? A pessoa pode ficar doente, não que seja propriamente do Covid. Né? Uhum. O sedentarismo, né? Ele vai gerar muitas doenças, né? Cardiopatias. Né? Então a gente tem que ter um cuidado. Mas a prática do esporte ela precisa ser orientada pelo profissional de educação física. Aí o profissional de educação física ele tem que estar incluso, ele tem que ser ouvido, né, para explicar para o colega que não se pode ser feito por causa disso. E não é a gente que está falando. Isso aí
tá escrito, tá escrito, né? Tá Ciência, né? estudado. É ciência, ciência, né, professor? Então eu me preocupo, né? Tanto que a minha academia não vai abrir agora, é 2 semanas que eu vou ver o momento que nós estamos, né? E abraçar o protocolo da Federação Digital Amazonas e a gente volta com segurança, sem as crianças. Primeiro os adultos, a gente vai voltando aos poucos. Perfeito. Eu acho que é fundamental nós destacarmos essa preocupação, impossibilitar o uso aí das academias, mas abrir um monte de outras coisas que são até mais preocupantes, né? O cara abre o supermercado, o ônibus está lotado do mesmo jeito, ninguém pode deixar de trabalhar. Enfim, são algumas preocupações que as recomendações, o Centro de Doenças dos Estados Unidos mostrou que muitas das preocupações, e principalmente afirmações, elas foram equivocadas e muita gente morreu por causa de equívocos na hora de fazer a recomendação, enfim. Vamos lá, Rony. Eu aproveito esse momento crítico, né? E questiono aqui com o senhor qual é a vantagem e qual é o critério para que se volte o futebol profissional. Pois né? é. Porque, mas não tem público, mas as pessoas vão assistir o jogo num bar, né? Vão assistir o jogo, eles se reúnem, né? Então é muito complicado, né, pessoal? Assim, eu acho desnecessário esse momento do retorno, até que o momento que nós estamos passando, nós ainda não passamos, né? E o time profissional, ele é profissional, ele que se organize, né? Para que segure, tem patrocínio, essas coisas, ele que se organiza, né? Mas voltar ao futebol agora eu acho um absurdo, eu não estou nem assistindo, não vou acompanhar, porque eu acho desnecessário, porque existem pessoas, né, situações muito mais importantes que o futebol para serem vistas, né, nesse momento. Inclusive, a própria CBF ela já acenou, mas apenas para mais um mês aí de preparação, né? E a preocupação também, porque nós não podemos fazer no esporte escolar de forma alguma. Todo mundo testado, as 100 e poucas pessoas dentro do estádio, todo mundo testado, para saber quem teve, termômetro na testa para saber se o cara está com febre, né? Então, essa preocupação tem que ter. E aí, de repente, de uma hora para outra, um estado do Brasil, que é um estado que tem uma referência, de uma hora volta a jogar futebol. E os clubes que não quiseram foram criticados, negócio assim meio maluco, né? Porque na Europa já está. Nós estamos falando de Europa, estamos falando de Brasil, são locais distintos, com perspectiva totalmente diferente. Então a gente tem essa. Cultura, educação, né? E chegou antes, né? O momento do pico da pandemia. Tem um outro. O acesso lá a jogos é diferente do nosso, né? Então é muito diferente, professor. Assim, não tem como comparar. Não tem como comparar em nada, mas eu acho extremamente desnecessário o retorno do esporte, né? Porque assim, vamos falar aqui, o futebol do Amazonas aqui só tem o primeiro semestre, o segundo semestre, os dirigentes se viram, né? Por que os caras não podem também fazer isso? Né? Nós sempre fizemos isso. Nós fomos deletados do resto do Brasil, né? Quando retiraram a gente da Série A, a gente foi rebaixado, a gente não conseguimos mais voltar, né? É isso mesmo. E conosco está o meu amigo Marcelo Aires também, aqui acompanhando, muita gente acompanhando. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Hoje nós resolvemos bater um papo sobre educação, não apenas a educação física, mas a educação de uma maneira bem global, para falar da formação de cidadão. Estou conversando com o Rony Mello, que é um especialista, professor de educação física, mestre de jiu-jitsu, faixa preta aí, graduadíssimo, reconhecido no mundo dos esportes. O que é mais importante é essa formação de cidadão. Tem muita gente que tem o Rony como referência e eu tenho como referência. Toda vez que eu posso, opa, vem cá, Rony, vem dar uma conversadinha aqui com meus alunos, que eu quero que o Rony mostre para os nossos alunos que estão na academia ainda, que estão na universidade ainda, como é fazer a educação física. Então, Rony, para mim, é sempre um referencial muito bacana e, geralmente, em alguns momentos, ele consegue pegar alguns alunos nossos, né, e levar para dentro da realidade da prefeitura como é que se faz atividade física, como é que se faz exercício, como é que se faz a profissão educação física. Enfim, eu acho que é bom a gente destacar isso aqui. E o Pina está dizendo o seguinte, e o mais importante, Gilmar, havendo contaminação em um evento esportivo, a responsabilidade será de quem? Olha só, nós comentávamos hoje na escola, né, na reunião do Recanto da Criança, com a nossa
amiga Dulce, o Igor Santos explicando para todo mundo, a Rosa também estava falando. E aí, essa pergunta do Pina é fundamental. Por quê? Porque o garoto vem de ônibus, o garoto vem na condução, ali tem a possibilidade dele pegar o coronavírus, pegar e aí levar para dentro da escola. Quem vai ser o responsável? A escola vai ter que bancar o tratamento? Olha só a preocupação, são preocupações grandiosas, que enquanto a gente não tiver a vacina, nós vamos ficar com esse vírus aí maltratando as nossas cabeças, né? Não dá para ser diferente. Muita gente morreu, né, Rony? Amigos nossos, e a gente fica realmente muito triste. E assim, infelizmente, nós não temos controle. Por exemplo, se o aluno está fazendo uma escolinha de futebol, vou colocar o futebol, está fazendo uma escolinha, mas às vezes na casa dele, eles não têm um cuidado. Aí se o aluno pega, ele contamina uma boa parte dos alunos. Quem é que vai levar um filho para treinar nessa escolinha? Se ela ficar. Então vai acabar queimando o esporte. É por isso que eu acho que o retorno do jiu-jitsu, eu acho precoce, né? Devia esperar um pouquinho mais, mas os colegas estão precisando, então a gente tem que respeitar. Então, se eles estão trabalhando com cuidado, então vai dar certo, né? Então é um tiro no pé que pode ser contra a gente, né? Pode prejudicar o esporte, né? É por isso que todos os eventos esportivos estão suspensos, né? Até o maior evento esportivo do planeta, que é a Olimpíada, foi suspenso, foi adiado, né? Jogos escolares, jogos da juventude, foi suspenso, né? Então a gente tem que esperar o retorno das instituições da Fundação de Saúde para liberar para a gente possa fazer aos poucos. Perfeito. Está conosco também o Alonso Oliveira e eu quero já começar a pensar em a gente terminar esse nosso bate-papo, Rony. A preparação de vocês estava toda planeada, tudo planejado, bacaninha. E o que vocês pensam? Aí, eu estou vendo que vocês estão fazendo muitas lives às terças-feiras, eu ainda não consegui acompanhar nenhuma porque eu tenho uma reunião. Até ontem eu tive uma reunião neste horário, provavelmente a partir da semana que vem vou poder acompanhar, onde vocês discutem várias temáticas. Mas o que vocês estão pensando para o retorno? Vamos imaginar, vamos colocar como um norte, né? Não vamos achar que é a verdade nua e crua, mas vamos imaginar que voltemos aí às atividades quase que normais em agosto. O que vocês estão pensando? O que vocês estão imaginando fazer? A nossa ideia é a Olimpíada do tamanho que está, ela não vai ser realizada esse ano. Não tem como realizar os nossos jogos, mas a gente pensa em levar as Olimpíadas para a escola. E a gente ir para as escolas, a nossa equipe, professor Marrocos, professor Auri, professor Ricardo Pina, Manassé, Jefferson Lema, Thiago, Silvia, Odivaldo, De Ângeles, o Danilo, Careca, a gente ir para a escola e fazer o esporte na escola. Isso, rodar o máximo possível das escolas, isso ser uma ação esportiva que nós vamos chamar de pré-municipíadas ou algo assim parecido, para que tenha um esporte. Isso é uma forma também, uma estratégia, professor, para a gente mostrar para o professor o que pode ser feito dentro da escola, né? E levar, e o que mais? Vamos usar o material que ele tiver lá, porque também é muito fácil a gente pegar, a gente tem bola, não, o que o senhor tem aí? Então a gente vai fazer com o material que o senhor tem. Então, eu acho que a nossa ação vai ser assim, né, tanto na Ribeirinha quanto aqui na Urbana, de nós irmos para escolas, levar o badminton, levar um tatame lá para fazer uma luta, lá, os jogos de combate, né, e contribuir com o esporte. Lógico, quando o esporte for liberado. A gente dá guarda, eu acredito que agosto, setembro já deve voltar às aulas, lá para novembro, né, dezembro a gente consegue fazer algumas atividades, né. Mas as Olimpíadas daquela forma macro, com o ginásio lotado, a gente não vai. Mas a gente tem um lado bom, professor. Assim, através de emendas parlamentares, nós já temos a Olimpíadas 2021 toda já comprada, toda já arrumada. Camisa, medalha, troféu, tudo. Né? Como vier a nova gestão, vai ser entregue todo o material. Não vai ter preocupação com nada, só de realizar os jogos.
Perfeito. Conosco, Francisco Salvador, o Felipe Guimarães, o Ralf Teixeira e o Pina dizendo que nossa Olimpíada é a Municipíadas. Imagina o nosso sentimento nesse momento. Para a gente começar a pensar em finalizar, vocês também fazem um trabalho bacana, eu gosto de destacar também o trabalho com EJA, né? É um trabalho que tem ali os jogos noturnos, uma coisa diferenciada que alguns professores não entenderam de pronto, mas que também está surtindo um efeito legal. Sim, a gente transformou os jogos noturnos em Municipíadas Noturna. A gente ampliou o atendimento, né? Nós temos o Pro Jovem, né? E o ProMeap, né? O ProMeap funciona com uma empresa tem certo número de profissionais que não sabem ler, e essa média manda o professor e alfabetiza os profissionais. Então, isso é o ProMeap. E nós incluímos o ProMeap, inclusive com atividades, né, professor? O professor conhece muito atividades de jogos de tabuleiro, essas coisas assim, para que eles possam participar. E o jogo noturno, ele é fantástico. Ele é fantástico, embora a gente está tendo o fenômeno de ter muito aluno novo, né? Aluno com 17, 18 já está indo para o noturno, e as disputas de futsal, de vôlei estão bem acirradas por conta disso. Então nós já pensamos em dividir, né, uma categoria até 20 anos, uma categoria até 30 e uma acima de 35, né, algo assim. Estamos discutindo para que todos possam participar, porque de repente um rapaz de 35 jogar contra um de 18, né? Uma competição já não é muito bacana, né? Então a gente a Municipalidade Noturna, ela é fantástica, né? É um que envolve, e aí eu resgato o papel da educação física dentro do ensino, da educação, porque os jogos noturnos, ele é um agente motivador para segurar o aluno, né, na escola. O aluno, ele não, eu quero jogar os jogos, então ele tem que ir para a aula. Ele fica na escola para jogar os jogos noturnos. Tanto é que a gente faz sempre em setembro, né, que já está quase no final do ano, para que o aluno participe, né? E eles cobram, eles querem cada vez. No passado a gente conseguiu realizar as finais do futsal, né, lá na Arena Amadeu Teixeira, que isso é uma coisa que eu prezo, professor, dar qualidade de espaço para os nossos alunos, né? Nada de fazer em fundo de quadra escondida que ninguém sabe. Eu penso em levar, por exemplo, as Municipíadas, nossos alunos fazem a final na Arena da Amazônia, o futsal joga na Amadeu Teixeira, atletismo corre na Vila Olímpica. Então, eu tento disponibilizar os melhores locais, os melhores espaços esportivos da nossa cidade, para que nossos alunos, porque eu fui também atleta, e eu joguei uma vez no Vivaldão, uma final de futebol infantil no GES, e até hoje eu me lembro, né? E o Vivaldão não era o que é a arena. E lembro que foi uma chuva danada, e até hoje me dá uma boa memória e um orgulho. Então a gente dá essa oportunidade para os nossos alunos, e já gerou fruto, porque o time infantil que ganhou a Municipíadas, ele foi campeão também do GES. E o professor falou assim, professor, os nossos alunos não ficaram nervosos de jogar aqui, porque eles já tinham jogado a Municipíadas. Então já é uma conquista para todo o trabalho da coordenação de esporte da CEMED. Beleza, deixa eu aproveitar aqui o comentário do Pacó quanto ao uso de máscara durante a atividade física, apesar das incertezas, deve ser obrigatório, até que uma nova diretriz ou estudo referente ao tema seja divulgado. Façamos bom uso dela como medida protetiva, individual e coletiva. O Pina diz que tem o mesmo pensar, né, e segue como exemplo. Nós aqui em casa, desde março, usamos as máscaras, mas não usamos para a prática da atividade física, de forma alguma, porque o meu entendimento, e eu tenho um pouquinho do conhecimento a respeito, eu sei que ele é deletério. Até numa caminhada leve, você sofre bastante e é adverso realmente usar, mas a gente respeita a opinião. Rony, vamos lá. Eu quero te agradecer a oportunidade, mais uma vez é sempre muito bom falar contigo. Quero pedir aos nossos amigos que estão aqui, que foram muitas pessoas que estiveram conosco, que nós não conseguimos hoje, nós compramos o serviço da plataforma StreamYard, mas nós não conseguimos mandar pelo nosso canal no YouTube. Esse material vai ficar à disposição, eu vou disponibilizar depois, compartilhar, vamos subir para o nosso canal e pedir a você que está conosco que vá lá, curta o nosso canal, Gilmar Couto Oficial no YouTube, porque nós estamos pretendendo fazer várias atividades,
transmissão de eventos esportivos, entrevistas em outros lugares, e para que nós possamos fazer isso, tem que ter 1.000 seguidores. Como o canal estava parado, a gente agora está adequando, readequando, e aí nós precisamos que vocês vão lá e curtam o nosso canal. Rony, obrigado pela entrevista, fica à vontade para as tuas considerações finais, e sábado, não te esquece, sábado tem nossa live solidária, eu espero que você possa dar uma chegadinha lá. E se tiver alguma coisa histórica da tua vida, né, que tu queira levar para lá, eu tenho certeza que o Tico vai arrumar um lugar lá no Memorial do Esporte, lá da Barbearia Arena Esportiva. Poxa, obrigado, né, pelo convite. Eu sempre procuro atender porque a gente guarda deferência, né, aos nossos professores, né. Eu fui um professor na Universidade Federal do Amazonas, e a gente guarda grande respeito, né. Eu falo lá, quando me chama, para mim é uma convocação, né, não é um pedido, né. E eu tenho o maior prazer em ir, né, e eu fico muito feliz. Né? Muito obrigado a todos os colegas. O senhor Pilha está perguntando, foi reserva no Jua jogando pela UFAM, imagina aí. Muito obrigado. Agradecer a todos que assistiram, que eu posso assistir. Pedir que se inscrevam no canal do professor Gilmar, porque é um canal voltado para a educação, voltado para o esporte, com respeito, né? Então, pedir que se inscrevam, né? Que é muito bom, para que nós todos possamos usar e usufruir. Porque eu estou assistindo todas as lives do professor Gilmar, né, com Guerrinha, com o Suicídio, né, com o Dudu, assisti todas com o Plínio, porque nesse momento a gente tem que aprender. Né? Então, muito obrigado a todos, agradeço, professor Gilmar, novamente, estamos sempre à disposição. Hein? Perfeito, vamos conversar, vou tentar ver se a gente marca também, se o Pacó puder entrar aí no privado, para a gente já começar a marcar, para ver como é que é a vida dele lá em Maceió, está em Maceió. O Pina, a gente já conversou com o Vicente para falar sobre o badminton. Parabéns ao Perielli, também nosso aluno. É essa a nossa proposta, né? E a gente quer que realmente essa temática ela possa ser expandida e que nós possamos falar de saúde, educação, de sociedade, enfim, porque é assim que nós construímos o mundo. Cada um de nós coloca um tijolinho pequenininho, mas faz uma diferença muito grande. Pior é quem não faz absolutamente nada e só sabe criticar. E eu gosto de terminar a nossa live dizendo: educação contra a corrupção, pense nisso. Deus conosco e no comando sempre. Grande abraço a todos, até mais. Valeu, Rony. Valeu, obrigado. Obrigadão.